السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Respeitados irmãos, o nosso programa de tafsir para o dia de hoje vai tomar os seguintes versículos, os versículos 149, 150 até 151 do Surat Al-Imran. E no primeiro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا, encontramos aqui este chamamento através do imã. E no Corão Al-Karim, quando encontramos este tipo de chamamento, normalmente quando se dirige aos crentes, no geral, usa este tipo de chamamento, Ya ayyuhalladhina amanu. Isto quer dizer que o pretexto para o crente cumprir aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala está a ordenar ou abster-se daquilo que Allah está a proibir, a base desta aceitação é o imã. Então, quando Allah diz Ya ayyuhalladhina amanu, ó crentes, implicitamente há aqui uma questão que deve merecer a nossa atenção. Vocês que dizem que creem em Allah, está aí uma ordem de Allah. Naturalmente, o crente já não procura qualquer outra razão para receber esta ordem, senão o imã que repousa dentro dele. Uma pessoa que não é crente pode ainda perguntar, quer perceber a lógica. Mas por que eu tenho que fazer isto? Por que eu tenho que deixar de fazer isto? Essa é uma pessoa que não é crente, ainda tem suas dúvidas. Agora, o crente não procura por isso. O crente procura saber se a ordem emana de Allah ou não. Uma vez que vem de Allah, ele já tem certeza total de que é bom para ele. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, quando lança as suas ordens, normalmente para os crentes usa este chamamento, que o imã que vocês têm é suficiente para vocês aceitarem tudo que vem de Allah. Agora, quando encontras um crente que diz que, olha, se você diz que, olha, tens que fazer solat, mas eu tenho que fazer solat por quê? Primeiro tenho que entender esta lógica, porque tenho que ficar de pé, depois faço ruku, sujud, o que é que isso significa? Enquanto não compreender, não pratica. Então, por exemplo, Allah proibiu o consumo da carne de porco. Há pessoas que dizem assim: não, sabe, a carne de porco era proibida naqueles tempos onde as pessoas não tinham formas de conservar. Hoje nós temos formas de conservar, então não há problema. As pessoas dizem assim.
se obedecerdes os incrédulos, se vocês obedecerem os incrédulos, ouvirem a eles, escutarem e tomarem-nos por confidentes e aceitarem o que eles vos dizem, o que é que vai acontecer? Yaruddukum ala a'qabikum. Eles vos farão recuar no vosso imã. E quando isso acontecer e vocês recuarem no vosso imã, o que é que vai acontecer? Fatanqalibu khasirin. Vocês retornarão como pessoas desgraçadas. Esta é uma orientação. Allah não traz aqui uma lista de nomes, só diz o seguinte: ó crentes, e aqui o pressuposto aqui é o imã. Se somos crentes, vamos aceitar a ordem de Allah, vamos aceitar a orientação de Allah. E o que é que a orientação de Allah diz? Está a dar-nos uma advertência. Cuidado de escutarem os incrédulos. Porque se vocês escutarem os incrédulos no que eles dizem e acreditarem, então eles vos farão recuar no vosso imã, na vossa fé. Por quê? Porque eles vão lançar a sua incredulidade nos vossos corações. Alguém que não é crente, achas que vai te incentivar a creres em Allah? Não. Não vai te incentivar. Ele vai usar todos os meios ao seu dispor para te desencaminhar. E isso vai te fazer recuar. E ao recuar, sais a perder. Allah não perde, nem o Islã perde. Mas tu vais perder. Por quê? Porque serás desgraçado nesta vida e na outra vida. Esta orientação, e nós estamos a falar do Surat Al-Imran, que foi revelada exatamente para tecer comentários em torno da batalha de Uhud. E como na batalha de Uhud os muçulmanos sofreram uma baixa e pela primeira vez sentiram o sabor amargo dessa baixa, então os incrédulos, principalmente os judeus, aproveitaram este ambiente para mover uma outra guerra contra o Islã. E no momento de derrota, a pessoa está propensa de ouvir qualquer tipo de sussurro. É por isso que as pessoas lembram-se de uma coisa chamada morte, mas nada mexe nos seus corações. Mas quando acontece a morte, alguém, um membro da família morre, como é que a pessoa fica? Aí já chamam o álimo para vir falar da morte, não sei, e todos ali a escutarem com respeito tudo. O álimo então aproveita. Aí você pode dizer tudo, até as pessoas choram. Mas é só quente. Por quê? Porque ele está a viver na pele aquele momento. Então, aqui, os incrédulos e os judeus em Medina aproveitaram esta ocasião em que os muçulmanos voltam tristes, acabaram de enterrar seus irmãos que tombaram na batalha, viram o próprio Nabi alayhi salatu wassalam ferido, e eles todos com aquela amargura, então aproveitaram a ocasião para mover uma outra guerra contra o Islã, a pior das guerras, a guerra da propaganda. Estimados irmãos, uma guerra com armas, que as pessoas entram, há mortes, pode doer, mas não é tão violenta quanto uma guerra de propaganda. A guerra de propaganda é mais desastrosa. E os inimigos do Islã de todos os tempos e lugares descobriram essa estratégia e hoje estão a usar contra os muçulmanos. A guerra da propaganda. Não vou precisar aqui trazer muitos exemplos. Vocês sabem a maneira como o Islã é diabolizado nos tempos modernos. E sempre ficamos a falar que é uma guerra movida pelo Ocidente. No Islã não há inimizade entre Oriente e Ocidente. O problema não está aí. O problema está, há inimigos da verdade, há inimigos da revelação divina. Estes encontram-se em todos os continentes, incluindo o nosso. Mesmo aqui em Moçambique temos inimigos do Islã. Então, a guerra da propaganda, como é que eles fazem?
há duas formas que eles fazem, os inimigos do Islã, os inimigos da verdade, há duas formas que eles usam para combater a verdade. E as duas formas são perigosas. Uma destas formas é que eles usam a informação ou a desinformação, chamadas mídias internacionais. Usam filmes, novelas, documentários, artes e cultura, por aí em diante, jornais, televisão, tudo isso entra nas nossas casas. Usam isto para destruir. Então, eles usam a desinformação e para esta desinformação também há duas vias. Esta primeira via é que encontram, por exemplo, em qualquer sociedade, encontram os muçulmanos, então eles vão à procura de muçulmanos que em termos de imã estão em cima e em termos de conhecimento não têm absolutamente nenhuma base. Um muçulmano cheio de fé, mas não tem conhecimento. Eles querem este tipo de muçulmano. Usam isto é usar os nossos próprios irmãos, e eles são levados a crer que estão a defender o Islã. Mas o Islã não se defende com a ignorância. Ainda hoje, alguém dizia das coisas que se propagam. Há pessoas que ensinam que a mulher no Islã não deve ir à faculdade. Sublinha a palavra não deve. Há uma proibição clara. Segundo esta pessoa, há uma proibição clara das mulheres muçulmanas frequentarem as faculdades. No pensamento desta pessoa, isso é haram. É isso que o inimigo do Islã quer, porque basta deixar a mulher completamente ignorante, e porque é ela que toma a dianteira no processo da educação, podem ter certeza que todos os filhos que virão através dela serão ignorantes. Então você consegue matar um povo, basta atacar a mulher. E é isso que eles querem. Uma mulher mal preparada, nem Dini conhece, nem Dunia conhece. E é ela que vai educar os filhos. Já imaginaram o que é que ela vai transmitir? Vai transmitir moda, porque ela é incentivada para isso. Vai transmitir novela, porque é isso que ela conhece. Fora disso não conhece mais nada. Então, usarem muçulmanos fracos no seu conhecimento em relação ao din, serão usados para combater o Islã. Esta é uma forma que eles fazem. A outra forma é de criar muçulmanos fantasmas. Isto é, eles começam a estudar os muçulmanos. Viram que eu ali basta chegar com jubô e tudo, e todos vão me aceitar. E basta aprender 2 hadiths ali, 3 versículos ali, vão me aceitar como álimo. Então eles já de vir como álimo. Aliás, eles até mandam seus homens para irem lá aprender. E eu não me esqueço, na altura, quando estive com outros colegas no Sudão a estudarmos, nós tínhamos um colega moçambicano. Era um padre, um pastor que abraçou o Islã e veio estudar. Estava conosco, comia conosco. A verdade é que este irmão, a primeira vez que nos chama a atenção é que ele não participava nas aulas. Nas tardes, enquanto nós vamos à mesquita fazer Salat al-Asr, ele desaparecia, só vinha na hora de Isha. Naturalmente não lhe deixamos. Então alguns irmãos voluntariaram-se e foram atrás dele. Viram que naquele período entre a Asr e a Isha, ele encontrava-se com líderes de algumas igrejas lá. A verdade é que nós chamamos, perguntamos, afinal, o que é que tu és? Não chegou a nos responder essa pergunta, porque dia seguinte simplesmente desapareceu, nunca mais foi visto. São pessoas que eles mandam. Vêm, abraçam o Islã, mashallah, tudo, e vem com toda aquela força, aquele jazbá todo, mas não é muçulmano. E vai lá estudar. Volta, e ele usa este conhecimento que adquiriu contra o Islã. Aparentemente é uma guerra entre álимos, mas no fundo eles sabem quem são. E temos aqui dito que hoje eles acabam criando aquilo que chamam de Estado Islâmico, mais outras coisas. Os grupos terroristas, como é que surgem? Eles é que financiam. Eles é que financiam tudo isso.
Já alguma vez viram o chamado Estado Islâmico a propagar o Islã? O que é que está a ensinar, se não matar só? Então, eles financiam, vão buscar muçulmanos também, vão injetar naquele grupo todo e nós começamos aqui a digladiar e eles aproveitarem-se. E é assim que vão combatendo. De um lado, depois usam uma outra propaganda, o chamado muçulmano moderado. Quem é muçulmano moderado? E o Sheikh Aminuddin já tinha nos explicado aqui esse conceito. É um novo conceito que está a surgir agora. Os primeiros muçulmanos só sabiam que este é muçulmano, diz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Agora que haja dentro dos muçulmanos muçulmano moderado, muçulmano radical, é um novo conceito. O muçulmano moderado é aquele muçulmano que faz salat, jejua, mas ao mesmo tempo bebe, faz tudo aquilo que o kafir faz. Este é moderado. Se for uma muçulmana, casa com um não muçulmano. Esta é uma muçulmana moderada. Já viram a moderação agora como é que é? É isso. Por isso mesmo, se alguém te diz, olha, você é um muçulmano moderado, presta atenção. Não é elogio. Então, qualquer muçulmano que faz 5 salats, se não bebe ou não fuma, diz, não, o senhor é radical. Não precisa ser assim radical. Então, é por esta razão que Allah chama a nossa atenção e diz, ó crentes, não devem escutar os incrédulos, porque eles irão vos usar para esse fim, destruir o Islã sem te aperceberes. Já viram, estimados irmãos, entre nós, quer dizer, um muçulmano, para chamar a atenção o outro muçulmano, é muito violento, mas quando está com um kafir, é passivo. Fala bem, tem modos, mas quando está com seu próprio irmão muçulmano, é tubarão. Então aqui Allah chama a nossa atenção e diz, balillahu maulakum. Então eles diziam assim que, olha, vocês não devem provocar Quraish, Quraish é muito forte, deixem lá, e vocês vão se arrepender por continuarem a seguir Muhammad alayhi salatu wassalam. Vejam, vocês já sofreram esta baixa, poderão ainda morrer, coisas desta natureza. Guerra de propaganda. Mas Allah subhanahu wa ta'ala diz aos muçulmanos, balillahu maulakum, mas Allah é o vosso protetor, wa huwa khayrun nasirin, e ele é o melhor dos socorredores. Se vocês querem vitória, Allah dá a vitória. O importante é manterem-se firmes aos ensinamentos de Allah e às orientações de Allah. Se assim fizerem, então vocês terão a proteção de Allah, terão a vitória de Allah. Quanto aos incrédulos, vocês não têm nada que temer a eles. Quer dizer, a preocupação do muçulmano não é temer o descrente. A preocupação do muçulmano é de ver se está dentro da linha estabelecida por Allah ou não. Porque no dia que estiver fora já não tem essa proteção. Enquanto estiver dentro, deixa de te preocupar com os incrédulos. Porque Allah toma conta deles. O que é que Allah vai fazer? Sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'b. Porque nós lançaremos nos corações dos descrentes, dos incrédulos, ar-ru'b. O que é a palavra ru'b, estimados irmãos? Muitos podem traduzir esta palavra por medo. Mas ru'b não é medo. Ru'b é um medo a mais. A palavra medo na língua árabe é khawf. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Ru'b é outra coisa a mais. Khawf é medo natural. Qualquer um de nós é natural que tenha medo. Medo disto, há quem tem medo da escuridão. É normal. Não há ser humano que não tem medo. Agora, ru'b é outra coisa. Ru'b é pavor. E pavor leva, quer dizer, desintegra o interior da pessoa, fica sem força, sem energia, sem capacidade para raciocinar, por causa do medo. Então, todos nós temos medo da pobreza. Agora, desobedecer às ordens de Allah por temer a pobreza já não é medo, é pavor. Isso aqui é ru'b. Então Allah está a dizer aqui que nós lançaremos nos corações dos incrédulos o pavor. Eles só de ouvirem o nome Islã têm medo, têm este pavor e conseguem ver isso. Às vezes
alta noite, as pessoas estão a andar, estão a passar, eles até podem ver ladrões, assassinos, não há problemas. Continua, basta esconder-se já. Mas basta ver um muçulmano estar a sair de casa, naquela hora da Al-Fajr vai à mesquita. Só de olhar para ele já está com pavor. Mas não vai me atacar, muçulmano? Tem pavor, por quê? É o que Allah faz. Então, eles quando movem esta guerra de propaganda, visam primeiro protegerem-se a si mesmos, quer dizer, para que as pessoas não adiram ao Islã. E reparem uma coisa, no mundo hoje, quando acontece algum problema, algum conflito, até a própria comunidade internacional já se envolve em mediação. Já ouvimos muitos países, do sul do Sudão, mas outros países onde há conflitos vão lá para mediar. E na mediação o que é que se faz? Tem que se ouvir esta parte, ouvir aquela parte. Não, tu aqui exageraste, é melhor ceder, você aí também exageraste, mas podem se encontrar aqui um meio termo para acabar com os conflitos. E procuram saber as causas do conflito. Já alguma vez ouviram que procuraram saber estes muçulmanos que hoje são chamados de radicais fundamentalistas? Já procuraram saber por que são assim? Nunca procuraram, porque isso não lhes interessa. O que lhes interessa é só condenar o Islã. Agora, ouvir o muçulmano, já não. Então começam já a infundir o medo nas pessoas, o medo do Islã, o pavor pelo Islã. Então, esta é a guerra da propaganda. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz que da mesma forma nós também vamos infundir o pavor dentro dos seus corações. Mas por que Allah vai lançar esse pavor nos seus corações? Por quê? Allah diz: Bima ashraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Por terem atribuído a Allah parceiros sem que tivessem autoridade para tal. Estimados irmãos, nós às vezes pensamos que arrancar a comida de alguém, a sua subsistência, é perigoso. Mas mais perigoso é afastar a pessoa da sua fé. É preferível matar do que afastar-lhe da sua fé. Isto é que dá sentido à vida. E hoje nós somos levados a crer isso. Hoje o mundo todo respeita qualquer tipo de religião, menos o Islã. Respeita qualquer tipo de religioso, menos o muçulmano. Recentemente, estive a acompanhar algumas informações de um cientista que conseguiu, através da ciência, provar a existência de Allah, e ele, ao mesmo tempo, é um padre. Recebeu um fabuloso prêmio, muitos dólares, milhões de dólares. Só porque fez isso, porque é da igreja, não há problemas. Mas se o muçulmano faz isso, não só não recebe prêmio, como será combatido como radical. E as pessoas querem que, quer dizer, hoje em dia todos estão se a agrupar em torno da sua crença, menos o muçulmano tem que se afastar da sua crença. Então é preciso ter muito cuidado com estas pessoas que vêm e casam com nossas filhas, nossas irmãs, aliás, abraçam o Islã só para casar com elas. É muito perigoso. Essa salada russa nem todas as vezes funciona bem. É verdade, há pessoas que Allah guia para o Islã, alhamdulillah, nós não vamos ver o coração de alguém. Mas a verdade é que, se olharmos quase 50% ou mais das mulheres muçulmanas que casaram com homens não muçulmanos que abraçaram o Islã por causa do casamento, não só esses homens não chegaram a cumprir o Islã, como arrastaram para lá as nossas próprias irmãs. Há muitos casos dessa natureza. Mulheres muçulmanas que abandonaram o Islã porque está a obedecer o marido. E isto é triste. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz que Ele lançará o pavor nos seus corações por causa deste tipo de crime que eles cometem contra a humanidade. Separar as pessoas de crerem em Allah, atribuírem a Allah parceiros sem que para isso tivessem recebido qualquer autoridade. E estas pessoas, a sua morada será o fogo, e o péssimo lugar é o fogo para os injustos. E Allah considera
o shirk, o politeísmo, como injustiça, grande injustiça contra a humanidade. A verdade é que nós não consideramos assim, mas perante Allah a coisa é assim. Sem impedir as pessoas de crerem em Allah, Allah o único sem parceiro, você está a cometer uma injustiça contra a humanidade. Então, daí que nós muçulmanos, a partir destas orientações que Allah nos dá, devemos abrir os olhos. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.